É Copa do Mundo, senhoras e senhores. Finalmente, depois de 4 anos e meio, ela voltou e a gente vai aproveitar a primeira Copa aqui do canal. Eu espero que venha mais pela frente. A gente vai fazer a análise de cada um dos jogos que aconteceram no dia. Lembrando que ontem teve jogo, mas a gente não fez porque era uma só, a gente juntou, já que era também do grupo A. E faz hoje dos 4 jogos e a partir de hoje a gente vai fazendo tudo direitinho, dia após dia. Essa é a intenção que tem a vídeo. Começando a falar de grupo A, o grupo da Holanda. A Holanda que venceu Senegal por 2-0, com gols do Gakpo e também do David Klaassen. Uma Holanda que tem um 2-0 no placar, mas que no geral não fez por merecer 2-0. Eu diria que a vitória até seria justa para a Holanda. Mais 1-0 seria mais do que suficiente, porque foi um primeiro tempo em que a Holanda foi superior ao time senegalês, mostrou criatividade, criou oportunidades, teve chance com o De Jong, teve chance ali com até algumas tentativas do Dumfries, mas nada de muito perigo, e ainda assim Senegal conseguia conter um pouco do ímpeto holandês. No segundo tempo, o jogo muda, Senegal começa a se sair para o jogo, começa a querer se dispor ao ataque, consegue oferecer risco e torna o jogo bem mais difícil para a Holanda do que pareceria depois do primeiro tempo. Só que o curioso é que a Holanda joga melhor no primeiro tempo e sai 0-0. No segundo tempo joga pior e faz 2. Já no final, faltando 7 minutos mais ou menos, o Gakpo faz um gol de cabeça. Depois, no final da partida, o Klaassen aproveita já Senegal indo para cima, tentando buscar um empate. O Senegal que viu a possibilidade de empatar, viu a possibilidade até de ganhar em algum momento quando estava 0-0, se dispôs ao ataque, mas no geral sucumbiu a Holanda, que consegue uma vitória super importante nesse grupo, em que a Holanda era a favorita. Senegal tirar pontos seria uma vantagem absurda para o time africano, só que não acaba que não diferencia-se muito do que já era esperado. A Holanda sai na frente no grupo, 3 pontos, um time que cria, um time que consegue gerar oportunidades. Ainda tenho que melhorar, chega em um bom nível para a Copa. Eu já tinha apontado a Holanda como a minha candidata à surpresa, a zebra na Copa, é perigosa, tem tudo para passar nesse grupo, vencer o jogo mais difícil e pode chegar longe nessa Copa do Mundo, olho neles. No outro jogo do grupo a gente teve a estreia, na qual o Catar foi histórico. Se tornou a primeira seleção a perder como anfitriã o primeiro jogo da Copa do Mundo, né? Perdeu por 2-0 para o Equador, resultado importantíssimo para o time sul-americano, que no geral ganha com 2 gols do Ener Valencia, que se tornou histórico também o Valencia. Ele consegue atingir a marca de 5 gols em 4 jogos de Copa do Mundo. É muito relevante isso, ainda mais jogando pelo Equador. Consegue manter uma média, além de muito interessante, extremamente importante para o time equatoriano, né? Consegue somar 3 pontos que podem ser fundamentais para a equipe sul-americana nesse grupo, já que parece, pelo desenho do grupo, a gente já imaginava que Senegal e Equador fossem disputar uma segunda vaga, com a Holanda passando em primeiro e o Catar sendo um saco de pancadas que ninguém pode perder ponto para eles. No geral, a primeira rodada acaba com a Holanda em primeiro com 3 pontos, empatado com o Equador em segundo também com 3 pontos, e terceiro Senegal com 0, Catar com 0 também na última colocação. Copa do Mundo é uma competição geralmente de tiro curto, então qualquer ponto é muito importante, tirar do adversário também. Pontos fundamentais para o Equador nessa primeira rodada. No grupo B, a gente tem a goleada absurda da Inglaterra por 6-2 para cima do Irã. Primeira vez que ocorre um 6-2 em Copa do Mundo, fator histórico também, ou seja, tivemos alguns recordes interessantes para essa primeira rodada até aqui, 4 jogos da Copa, na qual a Inglaterra aplica 6-2, vence com total domínio, total tranquilidade, não sofreu basicamente quase nenhum momento contra o Irã. Mostra uma fragilidade, porque quando o Irã foi à frente, conseguiu fazer 2 gols com o Taremi, mas tirando essas 2 oportunidades, foram poucos momentos que o Irã se propôs a jogar e que a Inglaterra sofreu. No mais, foi toque de bola, foi domínio da posse, criação, uma Inglaterra bastante móvel, bastante veloz, que chegava bastante pelo lado, pelo outro, pelo meio, incomodando com o Harry Kane saindo da área, com as jogadas dos pontas entrando para dentro da área, como o Sterling e como o Bukayo Saka, tanto que o Sterling fez um gol, o Saka fez 2, foi um destaque da partida, inclusive uma história interessantíssima, o Saka que sofre racismo depois do pênalti perdido na final da Eurocopa, quando a Itália vence a Inglaterra nos pênaltis. Ele e o Rashford, ambos hoje convocados para a Copa, ambos marcaram. O Rashford fez um gol também, o 5º da partida. O Saka fez 2, ambos que sofreram ataques racistas, silenciando esses
criminosos que cometeram tais atos e mostrando que tem futebol demais e que merecem respeito acima de tudo também. Não costumo lembrar essa mensagem óbvia que para nem todos é óbvio, mas que deveria ser. E no geral, 2 gols, um fator ainda mais expressivo quando se trata de um jogador que tem 21 anos e estava jogando a sua primeira partida de Copa do Mundo. Basicamente esse foi o Bukayo Saka, e por isso que eu também coloco ele como principal destaque do dia, mesmo com o Bellingham jogando muito nessa partida. O Bellingham, dono do meio campo, fazendo o time criar, defendendo, chegando ao ataque também, um box-to-box clássico, veloz, com bom tempo de bola, drible curto, bom passe, precisão, quase que 100% de passe, acho que ele terminou com 95%, algo assim, por cento dos passos completos, um bom destaque para o Bellingham. E 3 pontos garantidos por uma seleção que mostrou um desempenho interessante, mais criativo do que eu esperava, porque a gente sabe que o Southgate segura muito esse time, mas que também mostrou uma facilidade defensiva, porque sofreu pouco e quando sofreu, tomou gol. É um motivo de alerta, é uma seleção que tem muito a crescer e que o Southgate, se conseguir deixar de ser tão conservador, consegue fazer o time brilhar e muito nessa edição da Copa. No outro jogo a gente teve um empate de País de Gales e Equador. País de Gales e Estados Unidos em 1-1. De um lado o gol do Timothy Weah, e a gente tem um primeiro tempo dominado pelos americanos, que País de Gales se retrancou ali, ficou tentando evitar de jogar basicamente. Os Estados Unidos foi eficiente, fez 1-0 com o Timothy Weah. No segundo tempo o jogo vira, País de Gales sai para jogar, passa o segundo tempo basicamente quase que inteiro martelando o time americano, e o Bale consegue empatar num gol de pênalti, depois do pênalti que ele mesmo sofreu. Inclusive teve chance para virar País de Gales, o Bale ia tentar um chute no último minuto do meio de campo, mas o Acosta fez uma falta nele, nunca saberemos se aquela bola iria entrar, e eu achei que iria, opinião impopular aí, digamos, mas que acaba com um empate que foi justo, um tempo de cada, um jogo equilibrado, 2 seleções que são abaixo do que eu esperava. O País de Gales eu já imaginava já sabia que era um time ruim pelo que eu via, mas é bem abaixo mesmo, muito dependente do Bale. Teve o Mu fazendo uma boa partida, mas é um cara grandalhão, 1,96, não consegue criar muito, é um pivô nato. E o Bale declinando cada vez mais, ficou muito nítido que a idade chegou para o Bale nessa partida, então fica muito limitada a seleção. E os Estados Unidos também pouco criativa, tendo algumas opções talentosas ali, como o Timothy Weah, Pulisic, o Aronson, mas nada muito perigoso também. São 2 seleções que, se passarem, tem o objetivo de passar para as oitavas, mas se passar, não oferece risco nenhum, das oitavas não deve passar. No geral, esse foi o primeiro dia, vou ficando por aqui. Não esqueçam que a gente vai ter vídeo diário, se tudo der certo a gente vai ter vídeo diário, talvez alguns mais tarde do que esse que está saindo às 7 e pouca, talvez mais tarde porque eu vou chegar do trabalho às 9 da noite no mínimo, então vai ser mais tarde, mas vai sair, falando dos jogos e falando dos grupos. Até o final da Copa a gente vai fazer esse resumo básico. Conto com a sua presença, valeu, tamo junto, se inscreve se você chegou agora, curte, comenta, tchau.